Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje. Vamos falar sobre Ayurveda. E para isso estou aqui com a Fernanda do Prana Energia Vital, com o Rogério Augusto Perac também. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. Aos Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba, especialistas em você. Cantina e Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Centrales Espaço Clínico, saúde e bem-estar. Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Lojas Regla, viva novos caminhos. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. E agora, pessoal, sejam muito bem-vindos. O Rogério pela primeira vez aqui e a Fer, né, Fer? Mais uma vez no programa Algo a Mais. Sempre uma delícia estar por aqui. E hoje esse convidado deu trabalho, viu, Laura? Bem que dizem que os familiares é mais desafiador de convidar, né? Com certeza. Então o Géio aceitou. Na nossa família chamamos ele de Géio. É o marido da Julie, da minha irmã. E 20, 30 anos, será, né? Deus, eles têm um relacionamento 28. aí. Então, 28 Deus, anos Rogério. que ele está meu cunhado. E entrou nesse caminho. Logo depois eu já estava num caminho de estudos e o Géio chegou nesse caminho. E hoje ele também nos ajuda com o olhar dele, os movimentos dele. Também vou ficar aqui de co-entrevistadora, Laura, porque consegui botar esse guri aqui pra gente fazer umas perguntas. E algo que é interessante, o quanto nós nos nutrimos, né? E esse olhar talvez seja, quando eu ouço a medicina ayurvédica e acompanhando o trabalho do Géio, o que nós nos nutrimos, seja do alimento, seja da forma com que a gente respira, a nutrição das nossas palavras, das nossas emoções. E acho que vamos questionar o Géio sobre isso e que o pessoal de casa possa abrir o seu coração, né? E o quanto os antigos já sabiam, né? Tá com dor de alguma coisa, come tal coisa, né? Uma sabedoria muito antiga. Que alegria, que bom. Estamos aqui com o coração aberto, né? Mas com certeza, aproveitando ao máximo, né, toda a informação. E então, Rogério, que legal ter você aqui conosco. Eu não sabia que tu estavas na família há tanto tempo, quase 30 anos. Poxa, né, Rogério? É uma caminhada. Conta um pouquinho, então, da tua história, para eu que não te conheço tão a fundo assim, pro pessoal em casa. Olá, pessoal de casa. Então, eu sou o Rogério Augusto Perac. Conheço essa família, então, que me trouxe para esse lado diferente, eu digo assim, porque o lado normal a gente conhece, mas o lado diferente da vida a gente aprende com o tempo. Então, eu comecei minha caminhada, eu sou engenheiro químico de formação, tenho pós-graduação em gestão ambiental, trabalhei pelas bandas de Nova Prata um bom tempo também, trabalhando com algumas empresas daqui, e sempre sonhei em fazer medicina. E descobri a medicina Ayurveda quando o meu corpo precisou. Então, o meu corpo falou que eu tive problemas de saúde. Quando eu cheguei num limite do corpo, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E eu já estava num caminho descobrindo a medicina Ayurveda. E quando eu descobri o que a medicina Ayurveda podia fazer, com base nas coisas de antigamente, então, ervas, chás, alimentação, o sono é um dos pilares, exercício e silêncio, que é a meditação, né, que as meninas do Prana dão muito bem lá. Então, era um caminho que já estava perto de mim e eu só demorei para descobrir um pouquinho. Mas a medicina veio para me mostrar todo esse caminho. Rogério, então eu vou perguntar uma coisa que isso é bem de coração, tá? Porque as meninas já estavam no estudo, elas já estavam no lado do Prana, pensando talvez em atividades diárias diferentes, numa vivência diferente, enfim. E talvez custava acreditar um pouquinho mais nisso? Sim, eu vou dizer que o meu lado espiritual estava um pouco de lado.
Então eu não tinha... Eu era só material, vamos dizer assim. E daí eu acabei descobrindo que o espiritual fazia parte também. Então quando tu perde a fé, vamos dizer assim, foi um resgate da minha fé que eu não tinha mais. E tu pode falar só um pouquinho, só uma base do que aconteceu contigo, para que as pessoas possam entender o processo que tu passaste? Então, eu tive alguns problemas de saúde que eu fui relevando. Tive problema de rim, um problema de fígado, algumas coisas assim. Passou, toma remédio que vai passar. E daí eu tive um problema sério de coluna cervical. Eu trabalhava bastante com computador e cabeça baixa e fazia um pouco de exercício de força errada. E chegou um tempo que eu tive que ficar 1 mês de cama em casa. E esse 1 mês de cama em casa era que nem se eu não pudesse fazer mais nada. Parecia que eu não tinha mais uma sobrevida. Que nem nós estávamos falando em off aqui, que nem se eu tivesse morto deitado na cama. Sem conseguir me mexer. Daí, com isso, a gente conseguiu fazer algumas constelações. Já estava no caminho das constelações. Visitei casas espíritas. Gosto de falar muito do Marlon Santos, que eu fui várias vezes. Tem um pessoal que sai daqui, Veranópolis, e vai com ônibus para lá todo mês. Então, esse é um caminho que quando eu posso, eu continuo fazendo. Porque eu sei que é uma coisa que me ajudou. A yoga, que é outra coisa que me ajudou bastante. E a medicina ayurveda. Porque eu conseguia adequar alguns alimentos que eu não comia e tirar alguns que eu comia em excesso. Então, ajudou muito. Aí, um dos pontos que eu acho principal é o sono. Porque quando a gente dorme bem, como a gente acorda no outro dia? Sim. Uma noite bem dormida, né? Uma noite bem dormida. Foi o que o Vida Veda, não sei se vocês conhecem no Instagram, fala muito sobre o sono, a alimentação e o estilo de vida, que seria nosso exercício físico, o silêncio, que para alguns é meditação, para outros não, e a boa conduta com as pessoas. Então tudo é um vínculo que esses pilares te levam para uma vida melhor. E a manutenção e a prevenção das doenças. Né? Tu vê, né, Fer? Então, minha amiga, que se fala, o que se repete há 3 anos aqui E o que acontece é esse movimento, né? É bíblico que o santo de casa não faz milagre. Né? Muitas vezes nós temos a pessoa do nosso lado nos dizendo: para de fazer isso, muda tal coisa. Às vezes é o marido, no caso do Gé era a esposa, era a cunhada, né? Às vezes um amigo, nosso terapeuta, mas não. O que eu percebo, Laura, nesse movimento que nós seres humanos funcionamos, nós funcionamos muito bem do que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Tá? Então, quando alguém diz: tu precisa parar de comer isso aqui porque isso aqui faz mal pro fígado. Tu precisa fazer tal coisa. Nós não funcionamos bem assim. Imagina chegar aqui: Laura, tu precisa de terapia. Tu vai dizer: que precisa é você. Vá cuidar aí dos teus mijados, né? Então, mas o que acontece quando a gente recebe um diagnóstico? Claro que eu vivi de um lugar de cunhada, vendo minha irmã, meu cunhado, com um bebezinho pequeno em casa, né? Uma filha pequena com esse contexto. Mas só eles sabem o que passaram. Eu ver o Géio lá na cama, a gente ficava com o braço assim, né? Tinha um braço que ele não mexia mais. Lado direito, né? E ele tava definhando mesmo. Ele tava num estado que tu olhava, era um estado vegetativo, porque ele não se mexia. Então, quando a gente não se mexe, né? O nosso corpo, ele tá aqui. Mas se a gente não movimentar ele vai apodrecer, ele vai definhar. Né? O nosso corpo, ele não é nosso. Né? A gente tá com ele de passagem, ele é da terra. Né? A gente vem, a nossa alma vem dentro desse corpo com uma experiência. E se nós nos tornamos consumidores desse corpo, porque nós não vamos levá-lo. Ele pertence à terra, ele fica. E esse movimento do Géio, ele veio chegando. E aí, no estudo da constelação, Humberto Hellinger fala que a doença é a nossa melhor amiga. Ela chega de um movimento de dentro para fora. Porque aí é assim, ou tu faz ou tu faz. Agora, a grande questão é, nós temos uma crença, nós enquanto indivíduos, não vou generalizar, mas não vou separar também, é um inconsciente coletivo, né? De que a doença é ruim. Quando a doença chega, a gente chora, a gente se desespera, a gente pergunta por quê, enfim. Quem já passou por doença aí, e quem não passou, hora ou outra, algo se apresenta.
nós não temos o hábito de pegar essa doença no colo e dizer, o que você veio me mostrar? Porque quando a gente nasce, nós recebemos nossa vida. Nós ganhamos nossa vida através dos nossos pais. Mas tomar a nossa vida, o que quer dizer assim, eu vou tomar a minha vida. Pegar essa vida assim e fazer algo incrível com ela. Tá? E muitas vezes a doença chega para isso. Para que a gente tome um sacudão. Porque se a gente para pensar, né? Isso que o Géio falou. Para quem é novidade? Para quem é novidade que nós precisamos tomar água, ter uma boa noite de sono, nos relacionar bem com as pessoas, comer bem, fazer exercício físico. Quando o Géio fala sobre silêncio, na minha concepção, vem algo assim, poxa, eu preciso ouvir os meus barulhos. Porque quando eu silencio fora, desligo a TV, desligo o celular, eu não encontro nada para me distrair fora. Eu vou ter que ouvir o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui? Como a Fernanda se sente? Quem é a Fernanda? O que a Fernanda quer? O que a Fernanda pensa? Quais são os limites da Fernanda que eu estou excedendo? Então, para mim, quando chega esse silêncio, é uma conversa que eu tenho comigo mesma. E aí a gente chega em casa, liga a TV. Pega essa maravilha, que é uma bênção, né? Agora aqui o Géio estava lá na Índia e nós aqui, Géio, né? Falava com ele, que maravilha, que bênção esse aparelhinho. Mas se não tiver dose, quando a gente vê, passa meia hora, passa 1 hora e tu tá vendo o videozinho. Então, de que lugar nós vamos encontrando essas fugas externas para não olhar para o interno? E aí, quando o Géio chega com esse diagnóstico, né? Ele volta do médico e diz, olha, recebeu um diagnóstico ou vai operar. Podia ficar paraplégico, tetraplégico, não sabia se ia voltar a ficar com a coluna ereta. Esse homem toma um danap na vida, né? E agora tem nesse caminho aí, que é onde ele conseguiu encontrar força. Ele trouxe força para a família toda, né? Mas que coisa. Pois é. E então, Rogério, chegou, né? E vamos mudar um pouquinho o pensamento. E aí tu entrasse nesse mundo da Ayurveda. É isso? Então, eu já tinha entrado no mundo da Ayurveda 1 ano antes. Isso que é engraçado, nós estávamos comentando antes. Eu entrei na Ayurveda para estudar, porque eu queria fazer parte, conhecer. Eu já tinha começado na parte espiritual dentro de mim. Certo. Então, eu já tinha feito, eu estava fazendo Guerreiros do Coração, que é um movimento lindo que existe aqui no Rio Grande do Sul. Fora do Rio Grande do Sul também, até São Paulo já existe esse movimento. Estava fazendo com um guia que eu chamo, que é o Mestre Munai, que ele traz coisas dos Andes para cá. Então já tinha esses 2 movimentos fazendo e eu descobri a Ayurveda. Ciência, medicina, tudo que eu queria quando eu era jovem veio à tona ali. Esse é o caminho que eu quero, porque a Ayurveda é conhecimento da vida. E com isso tem a medicina, que é a medicina dos primórdios, que da medicina Ayurveda vem a medicina moderna hoje. Então tudo que aconteceu antes da medicina moderna vem lá da Índia, vem lá do Oriente, né? Então essa medicina, ela veio como um complemento, que hoje, claro, existem cirurgias muito mais complexas que é feita pela medicina moderna. Mas ainda tem partes da medicina hoje que não é tratada pela medicina moderna. Eles vão lá buscar como era tratado no Oriente. E acabam caindo lá na Ayurveda. Nós temos uma das diretoras da escola que eu fiz o curso, esse de 4 anos. Ela tem a insuficiência renal. Menos de 10% do rim ela tem. E ela foi pra lá, foi a última opção que ela tinha, porque ela não tinha mais opções. E chegou na medicina Ayurveda. Lá ela conheceu esse mundo. E é nessa faculdade que eu fui fazer o intercâmbio na Índia. E de lá, eles trouxeram para o Brasil. E daí esse intercâmbio ficou muito conectado, porque a partir dela, que tinha um problema de saúde, e o nosso diretor da Escola do Brasil, que se conheceram lá, trouxeram para o Brasil o jeito que é estudado na Índia. Que aqui no Brasil existe o Dr. Ruguet, que é o mais conhecido, né, aqui no Brasil. Que ele tem uma clínica lá em Minas Gerais. E essa faculdade, ela é espalhada no mundo inteiro com online. Agora é EAD, eles estão chamando EAD porque o MEC aprovou já, a partir do ano passado, a faculdade de Ayurveda.
Então eles trouxeram esse jeito de atender a medicina aqui no Brasil. E como eu visitei lá na Índia, consegui o conhecimento direto da fonte. Os livros escritos pelos mestres da Ayurveda são de lá. Então até comprei alguns livros que já estão lá no Prana, em inglês para Hindi, né, que é a língua deles lá, e sânscrito, que é uma língua mais antiga ainda, é a língua do primórdio da humanidade. Então bem interessante falar sobre esse intercâmbio que o Brasil está conseguindo fazer com a Índia e conseguindo trazer um pouco do estudo de lá para cá. Tá certo. Então, sabe que enquanto o Rogério fala, assim, insights, né, pelo fato de dizer, poxa, as pessoas às vezes valorizam coisas mais do que o corpo, né, e aqui na medicina do Ayurveda, então a gente percebe que a questão é o como a gente precisa nos tratar, né? Então, a coisa é a coisa que está ali para nos servir, né? Os objetos, mas tu vê o quanto isso mexe de dizer, olhar para si e cuidar de si. Então, é praticamente isso, Fer. Podemos levar para um caminho para esse lado, Ayurveda? É porque para pensar o seguinte... qual é o nosso maior bem material? Quando a gente para pensar, quem está em casa agora ouve, qual é o seu maior bem material? A gente logo pensa casa, carro, etc. Tu pensa, minha casa vale tanto, Sítio, meu né? carro tanto, eu tenho uma casa não sei aonde. E o que adianta isso se não tiver saúde? Sim. Do que te adianta? Eu acho que a Covid também, ela veio nos mostrar isso, né? Porque se a pessoa tinha muito dinheiro, né? Ou pouco dinheiro, a vaga do SUS, aquele equipamento era se tivesse vaga, se fosse por ordem de chegada, o que era possível ser feito. Hoje nós temos um famoso dependendo de um órgão, né? Está na fila e por mais dinheiro que tenha, não tem como comprar. Então o nosso maior bem material é Sim. esse. Se eu não fico bem com esse bem material, não adianta eu ter uma roupa bonita, um carro bom. E enquanto nós, olha só, enquanto nós nos alegrarmos, e não que a gente não deva se alegrar, mas quanto a nossa alegria ou o nosso foco for dinheiro, bens materiais, a gente ainda não entendeu nada da vida. Porque se isso não estiver em paz no meu coração, não que a gente não se alegre por uma conquista, né? Conseguir comprar o carro que eu queria, fazer uma viagem, né? Isso são coisas incríveis. Mas o vazio interno, ele vai ir com a gente onde a gente for. Então, se eu não consigo me preencher, entender quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que faz a minha alma sorrir. Né? Então, sim, Laura, eu acho que se a gente consegue chegar nesse lugar de fazer com que esse corpo, ele envelheça, porque vamos envelhecer, né? Falávamos antes aqui nos bastidores, o pessoal que está assistindo, vão fazer 3 anos que nós viemos pro Algo a Mais. Exato. Ainda tinha um sofá verde aqui, né? E a gente entrava, tu chamava e nós entrávamos, quem assistiu os mais antigos, né? A Laura chamava e nós entrávamos e sentávamos. Então são 3 anos que a gente tem essa parceria aqui na Conecta. E aí vai pegar um vídeo antigo, não tinha algumas marquinhas de expressão na Fer, né? E então nós vamos envelhecer. Esse corpo, ele entra num estado depreciativo, ele tem um tempo. Né? Como essa planta tem um tempo. Né? Isso é orgânico. O que é infinito é o nosso espírito, a nossa energia. Mas será que a gente vai só consumir esse corpo? O nosso carro ou a nossa casa não tem que pintar? Pintar a casa. Às vezes faz um tempo, né? Ou fica muito úmido, tem que trocar uma janela. E aqui? O que a gente faz para manutenção disso? O carro tem que ir na revisão. Então, esse olhar para o nosso corpo, esse olhar para a nossa saúde, e isso que compõe a saúde, né? São vários fatores que compõem uma saúde integral. Tá? Então, não quer dizer que a gente não vai precisar do médico para nos dar um remédio da alopatia. Mas são remédios diferentes para corpos diferentes, né? Porque nós não temos só esse corpo físico, nós temos nosso corpo mental, nosso corpo energético, nosso corpo emocional. Então, para cada área, há uma medicina. E coisas que a medicina alopática
vai dizer, olha, eu vou fazer isso. E quantas vezes o médico nos diz, olha, tu precisa disso, disso e disso. Tu precisa desse remédio, tu precisa de repouso. Só que se eu sair de lá e não tiver uma inteligência emocional para lidar com o meu repouso, se eu não tiver disciplina para tomar o remédio no horário, se eu não mudar a minha alimentação, se eu não mudar meu comportamento, o remédio sozinho vai fazer alguma coisa? Pois é. Né? Então, eu acho que esse olhar que muitas vezes, quando a gente olha, né, já não sei como é que fica pra ti isso, mas quando a gente consegue olhar que não separa, não é porque eu tô indo fazer uma constelação que eu não vou precisar ir na academia, que eu não vou mais ir no psicólogo, que eu não vou mais tomar o remédio da pressão. Cada coisa no seu lugar, com aquilo que lhe cabe, porque nós somos um ser complexo e ao mesmo tempo simples, mas de vários sistemas, de várias energias, né? E sempre lembro quando, por várias vezes tu comentasse, se evoluímos e temos tudo à disposição, né? Por que não utilizar? Então também temos esse lado, né? Nós vamos agora só para um break para aproveitar e agradecer alguns patrocinadores, mas a seguir, minha primeira pergunta aqui para o Rogério vai ser sobre o que é Ayurveda para quem ainda está se perguntando sobre o tema. Então, fica conosco. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais, referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Supermercados Lorenzetti. No Supermercados Lorenzetti você encontra tudo o que precisa. Todos os dias da semana, ofertas imperdíveis. E para melhorar o seu final de semana, temos o sábado do churrasco. Vá para o Super Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba, inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza. Especialistas em você. Cantina e Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Conheça a nova linha de bebidas. Voltamos com o programa Algo a Mais de hoje. Estamos falando sobre Ayurveda. E aqui com a Fernanda do Prana Energia Vital e o Rogério Augusto, que está aqui para explicar toda essa medicina que para mim é algo que é desconhecido, mas eu tô super aberta a aprender, a saber exatamente como ela funciona. Rogério, o que é realmente Ayurveda? Então, a Ayurveda é uma medicina vinda do Oriente, especificamente da Índia, Nepal. Então, ali no limite da Índia. E ela é a medicina que começou lá atrás. Então, é uma medicina de cura. Ela cura as pessoas também, com gestos mais normais do nosso cotidiano, com massagens, com aplicação de óleos, aplicação de ervas, pós. Então, tudo isso é montado conforme o biotipo da pessoa. Existem três desequilíbrios que a gente chama, que são chamados de doshas. Que existem o dosha Vata, o dosha Pitta e o dosha Kapha. Então existem esses três biotipos na medicina Ayurveda, que são os desequilíbrios do nosso corpo. Então Vata é quando tu tem muito ar no corpo, para deixar bem, mais ou menos, para entender o que é um ou outro. Pitta seria nosso fogo, seria a nossa ação, o nosso fazer, a nossa transformação. E o Kapha seria a nossa estabilidade, nossa estrutura. Então seria mesmo o estilo, nossa força. E o Vata seria o nosso movimento, que seria o que caminha entre tudo, o que faz a conexão. E existe que tu pode ser 2 doshas, ou Pitta Kapha, ou Vata Kapha, ou Vata Pitta. E o mais raro de todos, que seria o que a gente tinha bem antigamente, nas eras antigas, que a gente é tridosha, quando a gente está em equilíbrio com os 3 doshas. Então a gente não tem desequilíbrio no corpo, que é justamente o que a Fer falou. A gente está em equilíbrio com nós mesmos. Quando a gente consegue chegar ao equilíbrio com nós mesmos, é quando a gente está melhor. E a gente não tem nenhum desequilíbrio. E quando vem a doença,
quando tem o excesso de um dos três. Então, se tu tiver o excesso de um dos três, vai ter o desequilíbrio e vai gerar doença. Até porque se tá com excesso de um... Laura, eu tô entrando na pergunta aqui, tá? Até porque se eu tô com um excesso de um, outro vai estar baixo. Isso aí. É tu como se os precisa três equilibrar. precisassem ter a mesma porcentagem. Para o Isso. pessoal de casa entender, e eu também, né? Isso aí. Só que é muito difícil tu conseguir uma porcentagem neles. É um desafio. É um desafio. Porque tu tá sempre com um mais alto que o outro. Porque ou tu tá com a estrutura forte, ou tu tem uma ansiedade e um estresse, que daí tu deixa teu vata trabalhando demais, tu fica com tua cabeça pensando em 1000 coisas, tu não consegue focar na tua estrutura e tu foi firmar e fazer o teu metabolismo trabalhar pro teu corpo trabalhar em dia. Então tu sempre vai ter um desequilíbrio. Pode estar a pessoa mais zen do mundo. Sim. Só que se tu tá zen demais, tu também não tá funcionando direito, porque a parte do movimento tá parada. É porque agora isso me remeteu, Géio. Pessoal de casa, o Bert Hellinger tem uma frase que diz: perfeitos são os mortos. Isso. Tudo que tá vivo muda, tá em movimento. Então acho que se a gente atingisse esse lugar, também não tinha mais o que fazer aqui na Terra, né? Isso aí. E tem o... Isso mesmo. Existe o Vata Pitta Kapha para o tempo, o Vata Pitta Kapha para o dia, o Vata Pitta Kapha para a idade. Então é bem interessante falar sobre isso, porque a gente tem a idade criança, adulto e os velhos, né? Terceira idade. Primeira idade é Kapha, quando está se formando toda a estrutura do corpo. Então a gente chama da idade Kapha, a idade que vai dar estrutura para tu crescer. A idade adulta, que é dos 15 anos até os 40, 50, vamos dizer assim, seria a idade Pitta, onde tu vai transformar, onde tu vai fazer, onde tu vai agir, que é a tua ação. E a idade Vata, a idade quando a gente tá mais velho, a gente perde a massa muscular, a gente fica magrinho, ou se a gente tá gordo, a gente não consegue sustentar o corpo. Então é a fase Vata, excesso de ar do nosso corpo. E é bem, dá pra ver bem, se tu parar pra pensar, faz a estrutura da criança, tu agiu durante o teu tempo de trabalho, né, o período que tu tá trabalhando, e depois tu relaxou e ficou mais calmo. Tu faz uma volta, né, nos três. E também eu acho legal falar sobre o tempo do dia. Existe uma tabelinha, a gente até posso mandar, a gente bota a foto para mostrar. Claro. Que daí tem o tempo, que é o Vata, o Pitta e o Kapha no dia e na noite também. Então de 3 em 3 horas ele muda isso aqui. Então é bem interessante. Quais são as horas Pitta? A hora que nós devemos comer. É das 10 às 2 da tarde. A hora que o sol tá mais alto e o sol tá mais baixo. Se a gente parar pra pensar. Então é a hora do teu metabolismo agir dentro do teu corpo. E é sempre quando o sol tá mais alto. Seria a fase Pitta. Que eu acho bem interessante. E é quando faz o metabolismo do nosso corpo, quando vai transformar a comida em energia, a comida em curar a doença. Então tem tudo, né? E na Ayurveda eu acho legal porque a comida também é o medicamento. Pois é. É o remédio e o veneno, né? Isso. Então é aí que a gente começa a entender, porque todos os processos para quando alguém vai querer entrar e conversar contigo, por exemplo, o Rogério, contigo, tuas professoras, A gente tá na campanha para ver se ele vai começar a atender no prana. Olha só. O pessoal pode até comentar aí no vídeo: Géio, atende no prana, ajuda, né? A gente, Géio, vem nos ajudar aqui, tem alguns casos. Estamos no processo. Porque então a gente entende que existem horários, existem os períodos onde que se vive, né, esses... ou mais o ar, mais o fazer, mais, o assim né? na terra como no céu, né? Exato. O movimento que o céu está e a nossa energia para aterrar isso. Né? Exato. Então, a gente, partindo do teu conhecimento, então a gente acaba vendo que existe, sim, todo um estudo para que essa pessoa que procura uma medicina ayurvédica, ela possa ter um fazer que realmente funcione para ela. Mas, além desses tempos, então, como funciona através da alimentação? Tu falaste massagens, alimentação e enfim, mas como isso realmente funciona? Então,
dá pra fazer uma junção de tudo. Porque existem vários, esses tempos que a gente chama. Isso. Existe a parte do jejum intermitente, que hoje é uma fama, né? Sim. Aqui no Brasil, eu acho que é o que mais existe hoje. A nutrição trabalha... Na Ayurveda, a gente se alimenta de 2 a 3 vezes no dia no máximo. E são os horários que tu tem que se alimentar. Muitas vezes quando a gente acorda, tem pessoas que sentem fome quando acordam. Mas tem muitas pessoas que não sentem e comem na obrigação. Um hábito, tipo. Hábito, isso aí. Se tu não sente fome, não come. Na Ayurveda é simples. Só se come quando tem fome. E quando é a hora da fome? Das 10 às 2 da tarde. Então é bem específico isso. Quem faz 3 alimentações por dia na Ayurveda vai fazer a primeira alimentação perto das 10 horas. O almoço seria perto das 2. E a janta, tô separando assim, mas lá não existe isso. É ou come de manhã e come de fim da tarde. A janta seria antes do sol se pôr. Então eles comem enquanto o sol tá alto ainda. Então é bem interessante isso. E que nem eu falei antes. O sol é a tua energia de transformação. E dentro do nosso corpo existe o Agni, que é o que comanda nós, porque se a gente não tiver uma boa digestão, a gente fica mal. E se a gente tiver uma digestão muito rápida, o nosso corpo não assimila os nutrientes. Então, se tu comer nos horários que o sol tá alto, é onde o teu corpo vai trabalhar mais. Porque a energia do sol também gira aqui dentro. Gente, eu tô pensando que tem que passar o negócio na geladeira, né? Vai fazer o que de noite? Por isso que ele falou que é o karma. Se a Kelly tivesse aqui a dizer, ele é taurino, veio pra terra pra equilibrar a comida, né? Um beijo pra Kelly. E quando o Geio falava sobre isso, sabe? O pessoal de casa aí que me acompanha também sabe que eu gosto de estudar o movimento do corpo, as doenças, né? E o quanto o nosso corpo fala. E esse chakra é o plexo solar, né? O fogo. Isso. E aí, se a gente para pra pensar... Quando tá com azia, vem uma queimação, né? Tem o suco gástrico, ele é corrosivo, ele queima mesmo para desmanchar o alimento, né? Ou quando a gente tá com vazio aqui, né? Ou sai um hálito de fome. Então aqui realmente é um calor, né? Que faz a gente digerir. Do lado do nosso aparelho digestório, a gente tem a nossa suprarrenais, que também é a que vai filtrar nossas emoções e o calor todo que tá do plexo, elas equilibram, elas são as glândulas endócrinas responsáveis pelo chakra base, mas geograficamente elas ficam na altura do plexo solar. E agora o Jair falando, eu aqui fazendo as minhas conexões. E o que a gente quer de mais óbvio que comer se tem fome? A gente comeu de ansiedade, a gente comeu pra tapar um buraco, né? Não, aí a ansiedade é muito ar, será? Aí o tal... A gente pensa, tá comendo de fome ou de ansiedade? Ou de tristeza? Sabe que às vezes eu me pergunto, porque a gente vê muito isso na internet. A tua fome, ela é específica? Geralmente é. Porque, tipo assim, eu tô com fome de doce. Eu tô com fome de uma torta salgada. Eu tô com fome daquele bolo que então, tal pessoa faz. Então não é fome. Isso vamos dizer, do pecado, né? A gula. Mas, enfim, que... pra ver como realmente faz toda... E pra isso, a gente tem uma das melhores terapias na Ayurveda, que é a ansiedade e estresse, né? O que mais existe hoje. Sim. Existe a chamada Shirodhara, fluxo de óleo na cabeça. Então tu faz uma massagem, uma leve Abhyanga. A Abhyanga é uma terapia também da Ayurveda, que tu passa óleo para nutrir o teu corpo. Então tu tem que passar o óleo, não é uma massagem propriamente dita, mas acaba sendo no final, sim, né? Mas tu acaba passando o óleo, que é um óleo que é o que mais tem componentes que nutrem o teu corpo. E daí tu faz essa leve Abhyanga, prepara o corpo para receber o Shirodhara, que é para estresse e ansiedade. Aí tu vai passar um fluxo de óleo morno na cabeça. E esse Shirodhara, ele é um dos, vou dizer, mais antigos tratamentos indianos, porque gente do mundo inteiro vai para lá para fazer. Então é bem interessante. E é um tratamento super simples de fazer, que é a intenção da gente fazer no Prana, tá? Já tá comprado os equipamentos, eu trouxe daí de alguma coisa que precisava. Toda a estrutura lá, viu, Laura? Olha só, lá, veio da só estamos aguardando. Sim. Daí eu fiz algumas estruturas aqui com o pessoal daqui de Vera, que eles me ajudaram a fazer a estrutura de madeira e tal, que faltava para fazer.
Então é um fluxo de óleo morno na cabeça com alguns pós de ervas que daí ajuda a controlar estresse, ansiedade, dependendo do biotipo da pessoa. Então tem alguns pós que para quem tem excesso de cafa não dá para botar, quem tem excesso de vata não pode botar alguns pós. Então tem que cuidar isso quando tu vai fazer a Shirodhara. Então por isso que tu tem que fazer uma anamnese com a pessoa, conversar com a pessoa para ver se você pode fazer ou não o tratamento específico da Ayurveda. Então é feito essa anamnese antes com a pessoa. Tá certo. E aí, minha amiga, tu nem sabe o que vem no resultado dessa anamnese, pessoal de casa. Ó. Vamos compartilhar aí, né? Aí o Geio, quando voltou da Índia, né? Depois o Geio conta lá os 2 hospitais, o hospital da alopatia, o hospital convencional e o ayurvédico do lado. Depois o Geio deixa anotado aí pra... Sim. E aí nós conversando, Geio, tá, e aí como é que vai ser, né? Daí ele começou a perguntar o que a gente gosta de comer, por exemplo, né? Aí vai a Fernanda lá, eu gosto de comer massa, eu gosto de comida molhadinha, né? Pra mim, se tu me diz assim, hoje eu sou vegetariana, né? Não como, por exemplo, bife. Na verdade, não tenho muito paladar, mas enfim, se me pedir arroz e batata frita e bife, pra mim é uma comida seca. Seca, falta um molhinho. Isso, eu gosto de ter um molhinho. Aí o Geio foi me perguntando o que eu gosto e o que eu não gosto. E exatamente aquilo que a gente não gosta é onde está a nossa cura. Olha que incrível. E aquilo que a gente mais gosta e tá viciado. Lembra no início que eu já explicou os 3 perfis? O equilíbrio. Então, quando um tá muito, um tá pouco. Então, se a gente come demais de um tipo de alimento, por exemplo, no meu caso até então, porque hoje eu procuro equilibrar. Massa. Então eu comia massa todos os dias. Então eu tava com excesso de, não sei o nome direitinho, de cafa. E aí, então o Geio me convidou, né, a provar outros tipos de comida para conseguir equilibrar o movimento que me faltava. Então olha que lindo a gente olhar para isso, né? Aquilo que a gente não gosta, ali tem algo que eu preciso integrar. Por aquilo que eu não gosto, de alguma forma, eu excluo. Então, um tipo de comida, algo que é diferente para mim, para eu conseguir equilibrar esses perfis na minha rotina. Aqui tu tá falando de alimentação, mas eu vejo então que é em tudo. Sim, isso me diz assim, gosta de chá, Fer? Não. Eu não tenho hábito de tomar café. Eu tomo um café aqui contigo, às vezes em casa nós fizemos uma xícara. Eu não tenho hábito de café, né? Mas tenho hábito diário do chimarrão. Então, e aí, pra mim, ter introduzido uma água limpa. Quantas pessoas assim, água pura não gosto. Aí tem que botar um gengibre, tem que botar não sei o quê, né? Ou tem gente que diz assim, eu gosto de água pura. Então, nós olharmos pra esse perfil, pra mim é um desafio, Fernanda, comer coisa doce. Eu não tenho tanto paladar pra comer algo doce. Ai, que sonho. Por isso que o Dani casou comigo. Eu digo pra ele, amor, um dos quesitos do casamento foi esse. Porque como ele adora doce, os doces da casa ficam pra ele. Equilibra ou desequilibra total, né? Porque daí um sem outro. Olha lá a cara do Gê, faz assim, ó. Né? Então, imagina que a medicina ayurvédica, ela vai olhar pros teus hábitos. Então, os teus hábitos alimentares. E aí, para pensar assim. O que na Terra mais funciona do que um hábito? É que o hábito é o conforto. O hábito faz o monge. Então, se eu tenho um hábito, isso para mim vira uma realidade. Então, se a gente começa a incluir rotinas saudáveis, a saúde vai virar uma realidade para nós. Né? Olha só. Quando tu falou de rotina, eu me lembrei de uma coisa bem importante. Porque na Ayurveda, a rotina diária é um dos principais passos. E lá eles chamam de Brahmacharya, que seria um celibato. A gente acabou de falar. Só que o celibato, o que é para eles? É o exercício físico, é o silêncio e é como eu lido com as outras pessoas. Então, é a estrutura social, o celibato para eles. Claro que antigamente o celibato era o padre, era o monge, mas é o celibato de uma forma para as pessoas comuns, que tem um convívio social, tipo, para tu não fazer mal para as outras pessoas. O que a gente sempre fala, pensa se fosse contigo. A regra de ouro. A regra de ouro.
Não faça para o outro o que você não quer que seja feito. Isso aí. Então a gente tem que pensar nisso. O brahmacharya deles, que seria o celibato, é isso. Como tu quer ser tratado é como tu vai tratar as outras pessoas. Então tu junta isso com um sono. Cada um tem o seu sono, né? De 6 a 8 horas. Uma alimentação saudável. Hoje eu vejo a alimentação, eu gosto de falar, em termos eu sou vegetariano, mas eu já digo que eu não sou mais. Porque se eu vejo que tem uma carne de ovelha, eu acho que eu vou provar. Eu gosto de provar quando tem coisas diferentes. E são coisas que não são pesadas. O que me fazia mal, que é uma coisa que eu parei de comer carne, não foi porque eu sou vegetariano. Foi porque me fazia mal. Eu comia carne, passava 2 dias com aquele peso, aquela coisa no... Aqui. Daí quando eu como uma carne hoje, eu escolho a carne que eu vou comer. Daí de repente vai ser uma ovelha, um peixe, uma coisinha mais leve. E na Ayurveda eles não são vegetarianos. Certo. Eles têm a Ayurveda, dizem que os indianos são vegetarianos. Alguns estados são, mas eles comem o queijo, eles tomam o leite, porque o leite é uma receita. O ghee, chamam o ghee, que é tu vai filtrando o leite até virar manteiga, que a manteiga vira o ghee. Não é vegetariano. E é uma das receitas mais feitas na Índia. Então, eu acho que essa é um misticismo, talvez, pela história da Pela vaca, Isso como aí. animal sagrado. Então, eles não são vegetarianos. Claro que para tu achar uma carne lá no estado que eu fui era difícil. Sim. E tem o nosso diretor lá, ele comia frango, que era a única coisa que tinha. Comeu por lá, porque, meu Deus do céu. Coisas maravilhosas. Olha só. Não, olha, um convite pra comer na casa da Júlia e do Jé, não dá pra negar, viu? Porque lá sai umas boias diferentes, uma delícia. Que bacana, que bacana. Olha só, gente, nós vamos falar no próximo bloco. Agora eu só gostaria de chamar um recadinho bem especial que nós temos do Conhecendo Seus Direitos. Então eu vou chamar esse recadinho, a gente vai para os agradecimentos nos nossos comerciais e a seguir a gente volta, porque eu quero saber a história do hospital, né, da Ayurveda e o hospital tradicional, né, enfim, lá como é que funciona. Então fica conosco e fiquem com esse recado bem especial do profissional de hoje. Olá, hoje iremos conversar sobre inventário extrajudicial, que é uma modalidade de inventário mais célere do que aquela feita perante a autoridade judiciária. No inventário extrajudicial, este feito então perante o tabelionato, existem alguns requisitos que devem ser observados. Entre eles, as partes, né, envolvidas, elas têm que ser maiores e capazes, ou seja, não podem envolver crianças, ou menores de 18 anos, ou então pessoas que não conseguem expressar a sua vontade, os incapazes. Além disso, as pessoas envolvidas, né, os herdeiros, eles têm que estar todos de acordo. Então não pode ter disputa entre patrimônios ou, né, direitos ali que eles entendam não estarem de acordo. Quando tem esse acordo entre as partes, também é possível fazer o inventário desta forma. Além disso, é obrigatório o acompanhamento de um advogado. Este inventário, então, perante o tabelionato, ele consegue ser muito rápido, né? Claro que tendo toda a documentação ali que envolve o patrimônio, toda a questão das dívidas, enfim, tudo em dia, é um inventário que em questão de um mês e pouco, ele consegue ser concluído. Então, ele traz bastante benefícios, né? Quando as partes conseguem atingir realmente esse tipo de inventário. É bem importante, então, sempre tirar as dúvidas com o advogado, né, e saber dos seus direitos. Muito obrigada. Centralis Espaço Clínico. A Centralis oferece suporte para sua longevidade com qualidade de vida, através da cardiologia e acupuntura. E alguns exames como ecocardiograma, holter de 24 horas, eletrocardiograma de repouso e mapa 24 horas. Casa dos Condomínios, loja de produtos de limpeza na linha doméstica, industrial, automotiva e para piscina. Passe na Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis, e garanta os melhores preços.
Prana Energia Vital, serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Lojas Regla, viva novos caminhos. A grande liquidação de inverno começou nas Lojas Regla. Descontos de até 50%. Itens femininos e masculinos selecionados pela metade do valor. Vá para Lojas Regla. Voltamos com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre Ayurveda. Estou aqui com o Rogério Augusto Perac, a Fernanda do Prana, que estão aqui explicando. A Fer tá me ajudando a questionar, né? Porque é algo novo aqui para nós, né? Mas pro Rogério, que estudou toda essa medicina, que sentiu lá na Índia mesmo como isso funciona. E aí o Rogério comentou em off, eu disse, isso que... E a Fer lembrou no outro bloco que ele precisa falar sobre os hospitais lá andam juntos, o medicina moderna e a Ayurveda. Isso aí, existe que nem chamam aqui, que tem as associações, a medicina ayurvédica lá é junto com a homeopatia, a yoga, e tem uma outra medicina que é do sul da Índia. Então essas 4 medicinas trabalham nesses hospitais, e tem a medicina moderna do outro lado da rua, ou uma quadra de distância. Então, quando não tem tratamento na medicina moderna, uma diabetes excessiva, alguma coisa que é muito grave, que a medicina moderna não tem a cura, vem para a Ayurveda. E a Ayurveda consegue dar uma melhoria, uma longevidade, que nós falamos no primeiro bloco, né? Uma longevidade para as pessoas. E acontece ao contrário também. Na Ayurveda, quando vê que precisa de uma cirurgia, precisa de uma coisa mais específica, é encaminhado para a medicina moderna. Sim, eles caminham juntos. Caminham juntos. E não é só lá onde eu fui. Em toda a Índia, sim. Porque esse ministério, lembrei. Esse ministério, Ayush, que eles chamam lá, trabalha junto com a medicina moderna. Então, quando a moderna não funciona, vai para esse Ayush, que trabalha Ayurveda, Yoga, homeopatia, que também vem de lá, né? Então trabalha com... eu não vou me lembrar, Sidra, o nome da outra medicina, que é lá do sul da Índia, se não me engano. E essas medicinas trabalham junto, então, com a medicina moderna. Uma faz um link com a outra. Uma ajuda a outra a ajudar os pacientes com a longevidade, no caso da Ayurveda. A manutenção da saúde também vem para a Ayurveda, e a prevenção da saúde também vem para a Ayurveda. Quando é um tratamento mais forte, que daí precisa de intervenção com cirurgias e com tratamento químico, com tratamento de remédios alopáticos, daí é passado para a medicina moderna. Então é bem legal, porque toda a Índia é feita assim. E é o sonho do nosso professor aqui, o nosso diretor da escola, é que no Brasil também pudesse ter esse intercâmbio. Porque agora existem as medicinas integrativas agora aqui no Brasil, né? Então esse não vou dizer briga, mas é um sonho dele de conseguir transformar que a medicina integrativa consiga trabalhar junto com a medicina moderna. Para dar qualidade de vida. Sem parar, unir. Isso aí. Unir as forças, juntar as forças. Dar mais longevidade e mais qualidade de vida para as pessoas. Porque tem uma né? parte da nossa população que separa. Ou isso é tudo bobagem, eu não acredito nisso. Como tem uma parte da população que não acredita em remédio. Né? Tomo um monte de remédio e não melhoro. Quando o Jair contou isso pra nós, eu disse, olha que incrível. Porque às vezes a resposta para vai ser sim uma cirurgia, o remédio da farmácia. Mas para outro, não vai. Então, quando a gente junta as forças, a gente consegue olhar da onde vem aquela energia que precisa da cura. Que horas vai ser de um remédio alopático e horas vai ser de um óleo, de uma alimentação, né? Sim. Olha que lindo. Sim. Sem separar, unir. Mas com certeza. E, Rogério, todo esse processo de trabalho que tu falas que, primeiramente, conhecer a pessoa, fazer aquela anamnese da pessoa, como ela vive, o que costumes ela tem, do que se alimenta, enfim. Tudo isso é ponderado para depois poder passar realmente um tratamento. O tratamento. Né? E aí eu quero te pedir, para quem só quer prevenir e para quem já tem doença, tem muita diferença? Tudo dá. Eu sempre digo que tudo dá. Porque quem tem a doença,
a gente consegue achar meios para ajudar a não ter a dor. Então, amenizar a dor. E para quem não tem, que quer prevenir, melhor ainda. Que é o caso que a gente tem lá em casa. Eu sempre falo do meu filho porque eu trouxe muitas coisas da Ayurveda para ele. Claro. Então, pingaram uma gotinha de óleo no nariz por causa da renite que ele tinha, que gerava uma asma, uma bronquite quando não era tratado. Então, várias coisas que dá pra gente incluir na prevenção da saúde. E amenizar também. E as terapias que a gente vai começar a aplicar no Prana, então... Opa, viu, Laura? Ele já no início do programa assumiu. já mudou alguma coisa. É isso aí. É isso aí. Então, essas terapias vêm para ajudar a amenizar as dores e prevenir outras. Então, trabalha tudo. E que nem a gente falou, né? Não é só a alimentação da pessoa. Tem que ver toda a rotina de vida dela. Porque com a rotina de vida dela, a gente vai conseguir ver aonde que tá o erro. Aonde que a gente erra. E por que que eu busquei esse caminho? Porque eu errava muito. Ainda erro, tá? Porque quem procura muito é onde mais erra, né? Então, a alimentação sempre foi uma parte que eu errei demais. Ainda erro bastante, mas gente- tento acertar devagar. Quando fala, por exemplo, que errou demais, era... Se por vier exemplo, pro lado de cá, não tem erro, né? Então eu deixo ele achando que é um deixa erro. que ele é o errado. Tá? Pra mim, na Terra não tem erro. Mas sabe que tem coisas que eu acho que é pelo fato de estarmos juntos que a gente comete erros, que é do tipo assim, Rogério, a carne te fazia mal, mas junto com os amigos, né, vamos fazer, né, podia ter o momento, e aí não deixava, porque, poxa, faz parte da, né, mas aquilo não te fazia muito bem, né, não caía bem, então, daqui um pouco esses erros não era por mal, mas era para estar junto, era para Pertencer. Isso aí. Tem uma passagem nos clássicos ayurvédicos que eu acho muito legal. Que daí era tomar bebidas alcoólicas em companhia com os amigos e dar risada. Então é bem interessante, porque é o convívio social que a gente tem hoje em dia. Sim. Só que hoje em dia é um excesso demasiado. Mas de vez em quando não tem problema. Tudo que é feito com equilíbrio Sim. e constância pode ser feito. A gente não pode ter excessos. O excesso faz mal. Eu era um que excedia demais. Certo. Então, tem os meus amigos que me dizem, tu vai tomar uma cerveja comigo um dia. Eu disse, quem sabe? A gente não sabe o futuro. Pode ser que sim, pode ser que não. No futuro a gente vai decidir isso. Com certeza. A dose é o segredo, né? Entre Isso. remédio e veneno. Até o veneno, se a gente tomar demais, não morre, né? Tem uma dose exata pra morrer envenenado. Exatamente. Se tu tomar muito salitre, Sim. tu não morre. Tu vai precisar de uma lavagem, tu vai pro hospital. Se tu tomar a dose certinha, né? Então não é nem muito nem pouco, tem uma dose. Então, acho que dosar é o grande segredo. E antes de finalizar, que eu tô vendo o tempo aqui, né, Laura? Eu já sei que tá quase chegando no... Tem uma rotina que o Jair nos passou, que é muito linda, né? Esse de a gente higienizar a boca. Não sei se dá tempo ainda aí, Jair, o que der, né? Interessante. A medicina ayurvédica, o Jair trouxe até lá da Índia pra nós. É de cobre? Depois tu fala aí a tua parte. Vou falar aqui como foi. Porque quando os nossos órgãos, eles entram nesse processo noturno, né? Nessa energia de descanso, é como se eles expelissem o que foi... Já tá bom, né? Como se fossem as toxinas. Eu aproveitei isso do alimento, aproveitei isso da água, e eles deixam lá na portinha. E tudo isso vem pra nossa língua. E aí de manhã, é como se tudo isso que o nosso corpo dissesse que já é suficiente estivesse na língua. E aí a gente acorda e vai já tomar um copo d'água antes de fazer a raspagem da língua. Daí é como se a gente engolisse de novo tudo que o nosso corpo disse que era suficiente. E aí quando o Jair começou a dizer, olha, rotina da higiene da manhã, de limpar a língua, de botar a lota, né? Limpeza do nariz. Pra limpar o nariz, pra evitar o tratamento da rinite, da sinusite. Então, são coisas que quando tu começa a fazer, Laura, eu vou te dizer uma coisa. Quando nós lá em casa começamos a raspar a língua, a fazer a lota, tu fica impressionado do que sai dessas secreções que o nosso corpo vai dizendo que deu, só que nós temos que fazer a nossa parte, né? Se o meu corpo diz que deu e mandou pra língua, mas eu não tirar da língua, vai voltar pro meu corpo, né? Quando bota aqui, ó,
a aguinha morna lá com uma colherinha de sal para limpar. Então, são pequenas coisas que tu coloca na tua rotina e que tu começa Quando eu respiro melhor, para pensar, o que é urgente na nossa vida? A respiração. Se a gente não estiver respirando, não dá para fazer mais nada. Então, quando eu higienizo o meu nariz, eu consigo respirar melhor, eu tenho mais qualidade de vida. Então, são pequenas coisas que o Géio foi nos passando e vai nos passando, né? Que a gente já percebe que faz uma diferença gigante na nossa vida. A gente começa com pequenos hábitos, né? E desses pequenos hábitos a gente vê que tá fazendo grandes coisas, né? Com certeza. Então, Rogério, para essas nossas considerações sobre o programa de hoje, super especial, eu gostaria que tu falasse um geralzão, o que as pessoas elas podem talvez estar sabendo um pouquinho mais para se sentir chamado em procurar. A gente sabe que então o Prana, graças a Deus, vai estar, né, logo mais. Então, Laura, vamos dizer assim, já está. Né? Já está, perfeito. Já está. Já vamos finalizar o programa na presença. Então maravilha. Para que a gente possa se sentir convidado a participar e passar por isso também de uma maneira para quem quer cuidar da sua saúde, para quem quer estar fazendo a sua manutenção, para quem precisa ver alguma questão. Então, Rogério, fala aí. Então, nós temos a rotina da manhã, que a gente chama Ayurveda, né? Tem a Dinacharya, que é o nome em sânscrito que a gente fala. Então, essa rotina da manhã tem algumas coisas básicas que a gente sempre faz. Que começaria com a higiene do rosto, a limpeza do rosto, higiene da boca, então escova os dentes. Os dentistas não dizem para escovar a língua? Escovar a língua sempre, isso. Então, o que acontece com o raspador de língua de cobre? Ele tira todas as toxinas que nós temos aí. A escova que vai escovar, dentistas não me levem a mal, mas é um extra que a gente vai fazer, uma coisa para melhorar. Claro. A raspagem dele até foi vendido para alguns dentistas amigos nossos que eles gostaram. Então, a raspagem de língua tu usa com uma de cobre, um raspador de cobre. Tu consegue pegar lá no final da língua e puxar. Então, tu passa 2, 3 vezes toda a língua ali para tirar todos os excessos. Eu vou dizer que respira melhor. No mínimo, respira melhor. E tu sente que não fica, às vezes, quando a gente come algum excesso na noite anterior, que fica aquela uma goma na boca, né? A raspagem de língua parece que tu tem uma língua nova de novo. O gosto muda. O gosto limpo dos alimentos, eu te Isso diria. aí. Uma percepção particular. É porque eu sempre escovo os dentes e escovo com a escova, né? Finalizo sempre a escovação geral mas que bom saber, então. O raspador é um espetáculo, vou dizer que muda a vida. Se tem pra vender no Prana, se o pessoal pedir onde é que eu encontro. Tá? O Jair trouxe uma sacolada lá de coisas da Índia, tem lá no Prana. Que bom, que bom. E outra coisa que eu acho bem importante, que agora na época da primavera, as rinites, sinusites, asites, tá? Se a gente já tá fazendo essa prevenção, tu vai sentir muito menos. Eu parei de fazer uns meses atrás e me passei. Então minha rinite veio forte agora essa semana aqui. Mas 2 gotinhas que seja por dia de aplicação de óleo no nariz já vai te ajudar um monte. O óleo de gergelim, né, que é o que a gente mais usa na Ayurveda. Ou a gente compra o Anu Thailand. A gente tem lá no Prana também para vender alguns. Mas a gente acha na internet também. E não é caro, tá? É que é interessante, talvez, procurar no Prana por a gente saber pra gente indicar. Tem o... Não, e mesmo a procedência, porque às vezes tu vai procurar na internet, põe lá tal. Realmente, o complemento a gente fica na dúvida, né? Não, porque tanto o raspador de língua, lota, o pessoal bota aí na internet, vai aparecer pra comprar. Certo. E tem, esse Anu Thailand é um óleo que já vem com ervas específicas para a nossa parte nasal. Certo. Então ele ajuda muito para isso aí. Teria o colírio também, que teria que aplicar todos os dias. Existe também um colírio para isso. E a aplicação de óleo na cabeça e no rosto. Esse é muito importante tu fazer. Na Índia melhor, porque não é tão frio que nem aqui. Porque daí tu aplica e tu pode fazer um exercício físico com o óleo. E depois do exercício físico que tu suou, tu tirou os excessos, as toxinas que a gente tem. Então tu aplica o óleo, sua e depois vai tomar o banho. Isso seria uma rotina para começar o dia.
Então, acordar uma horinha antes dá pra fazer tudo bem tranquilo. E a gente faz lá em casa. Muitas vezes o óleo a gente não consegue aplicar por causa do tempo. Sim. Mas quando a gente aplica o óleo de manhã cedo ou vai fazer o exercício, digo que é um dia melhor. Fica melhor. E a minha parte de finalização de hoje, eu vou dizer o que tempo que a gente quer dedicar mais do que pra gente mesmo, né? Do que pro nosso corpo, do que pra nossa saúde. Pro nosso bem maior. Por nosso bem maior, porque se não tivermos saúde, se a gente não tiver se amando como ama o próximo, e tá na Bíblia, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Então, cuidar do meu corpo, cuidar da minha higiene, cuidar da minha saúde, da minha alimentação, da minha rotina, eu acho que é o mínimo que a gente faz. Se a gente pensa nessa imagem de Deus, né? Seja Brahma, Buda, Shiva, enfim, o nome que for. Quando a gente pensa nesse Deus, como nós poderíamos alegrar esse Deus se não cuidando do seu filho que nos cabe? Né? Eu sou a filha de Deus que me cabe. Tu é a filha de Deus que te cabe. Né? O Gélio é filho de Deus que lhe cabe. Então, como a gente agradaria essa divindade, o universo, seja lá a crença de cada um, se não fazendo a nossa parte para viver bem, uma vida mais saudável, uma vida feliz, uma vida em paz. Pois é, lindo. Eu tenho uma consideração que eu acho bem importante falar. Acordar de manhã e sentir o que o teu corpo pede. Porque isso a gente falou, né, lá no início. Sentir o que o teu corpo pede. Hoje eu acordei com um pouco de dor de cabeça. Então o que eu vou fazer para meu dia melhorar e tratar isso? Porque é tu que cuida de ti. Então se tu souber o que fazer de manhã cedo, sentir o que tu tem de errado de manhã tu vai já levar teu dia melhor, porque tu vai conseguir tu mesmo se tratar com coisas simples. De repente o óleo na cabeça vai te ajudar com essa dor de cabeça, pode ser. Ou a limpeza do nariz, ou a raspagem da língua. Então essa rotina da manhã é muito bom a gente ver o que a gente tá sentindo antes de começar ela. Pra sentir o corpo e saber como vai ser teu dia. Ou se tu tá com aquela atividade que tinha que ter feito 15 dias atrás e tu já levanta com aquele... Peraí. E isso então vai é somatizar, né? Isso agora. vai somatizar, não vai ter saída. A hora ou outra vai estourar. Então, isso que o Gélio fala, nós somos nossos curadores. Né? Não é o médico, o nutricionista, o terapeuta, o padre. Ninguém vai nos salvar, a não ser nós mesmos. Né? Eles podem ajudar. Muito, sem dúvida. Sempre. Mas é a nossa parte, né? É isso aí. Gente, eu gostaria de agradecê-los demais. Eu adorei mesmo estar aqui ouvindo todas essas dicas da manhã. Tem coisas que eu fico feliz por já fazer, sabe? Ainda mais, quando... Que a gente só aprende que tem que fazer a lavagenzinha quando realmente o negócio aperta. Todo mundo diz que o correto é pra sempre, né? Levantar e já fazer. Mas a gente vai fazer quando? Quando tá ali, todo trancado, nessa mudança de tempo que... Eu adorei um inverno mais quentinho. O porém é que vem o quentinho e depois vem -1. Aí volta o quentinho, aí vem, né? E aí acontece isso. Mas é muito bom a gente estar cuidando da saúde pra daqui um pouco não, né? Ter todos esses... vir tão aflorado, né? Todos esses sentimentos, essas mudanças que a gente sente no corpo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Fernanda, Laura. mais uma Obrigada. vez. Agradeço. Ao Rogério. Agradeço a quem nos acompanhou no dia de hoje. Gostaria de citar novamente os nossos patrocinadores: a Pedras Andretta, Supermercados Lorenzetti, Casa Gamba, Cantina e Restaurante Mascaron, Casa dos Condomínios no centro de Veranópolis, Centrales Espaço Clínico, Lojas Regla e Prana Energia Vital. Um abraço a todos e até o próximo.